Fala comigo, vem com a gente, estamos chegando aqui no nosso canal com o podcast Fala Comigo, viu gente? Boa noite para vocês, muito obrigado a todos que neste momento estão acompanhando através dessa super produção da Toca Estúdio, a melhor produtora do Brasil. Doutor Ricardo Coimbra, boa noite para Vossa Excelência. Boa noite Elvis, Danilo, Toca Estúdio, boa noite a todos que estão nos assistindo hoje. O início, Elvis, da nossa caminhada que nos trará grandes e prósperos frutos. Boa noite. Daqui a pouquinho eu vou falar mais a respeito desse processo, desse projeto que está se iniciando, mas claro, temos que dar as nossas boas-vindas à estreante, aquela que nós escolhemos para trazer boa sorte para o nosso projeto. Doutora Herta Coimbra, boa noite, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né? Inaugurando aí esse lançamento do podcast e podendo aí contribuir com informações, com notícias, né? Com toda a bagagem que a gente tem aí. Bacana demais. Doutora Herta Coimbra, delegada de Polícia Civil. Ela que hoje é responsável pela DEAN, né? Especializada em atendimento à mulher. Doutor Ricardo Coimbra, doutora Herta Coimbra. Tem uma virtude a mais, né? Eu tenho são irmãos. Somos irmãos, né? São quantos irmãos? Nós, legalmente conhecidos, somos 8. 8 irmãos? 8. Legalmente conhecidos. Nós vamos falar já. Nós vamos contar um pouquinho dessa história. Deixa eu só trazer aqui a título de esclarecimento para as pessoas que estão começando a nos assistir nesse projeto. Esse é um projeto, tá, gente? Ele não gosta que fala muito, mas é um projeto do Dr. Ricardo Coimbra, né, que nos convidou para abraçar essa causa. E eu, com muita satisfação, né, aceitei o convite, principalmente quando soubemos que seria a produção por parte da Toca Estúdio, do Danilo Rolim, que é um dos mais antigos e um dos mais especializados produtores, né, nesse segmento de produção audiovisual do Brasil. Então a gente já começa com o pé direito, a gente já começa com tudo. Então, nesse primeiro momento, nós estamos fazendo a transmissão aqui pelo meu canal do YouTube. Mas em breve nós vamos disponibilizar todas as redes sociais do Fala Comigo, né? Instagram, o próprio canal do YouTube, onde serão feitos as transmissões e também os recortes que serão postados tanto no Facebook quanto no nosso perfil do Instagram. Fala Comigo é o nome do podcast. E de onde que saiu essa ideia? Cara, isso é um hábito, um costume. Porque a gente vê muita gente batizando os podcasts, sempre podcast, pode, e aí ficou muito repetitivo. E a gente tem essa mania, esse hábito de sempre se comunicar dessa forma, ou iniciar uma conversa, ou encerrar uma conversa dessa forma. Fala comigo, o que você está precisando? Fala, Elvis, como é que você está? Então acabou que foi uma forma da gente fazer um batizado de alguma coisa que vai ser do nosso dia a dia, com uma expressão que a gente usa sempre, mas um espaço democrático para a gente poder debater, trazer conteúdos relevantes, coisas que vão realmente engrandecer e poder facilitar a vida de todo mundo que está assistindo a gente. E assim como a doutora Herta Coimbra, muitas pessoas vão passar por aqui, são diversos temas que estarão sendo abordados e debatidos aqui na nossa programação desse podcast, e a sua participação é sempre importante. Se você tem uma sugestão, se você tem uma pergunta, fique à vontade para participar da forma que achar conveniente. Mas vamos para a entrevistada, né? Vamos falar com a doutora Herta Coimbra aqui, vamos chegar de rasgar cedo aqui entre eu e o doutor Ricardo Coimbra. Doutora Herta, a senhora nasceu aqui em Teófilo Otoni? Sim, natural de Teófilo Otoni. Natural de Teófilo Otoni? Sim. Onde foi a infância da senhora? Bom, meu pai teve até hoje 3 relacionamentos. Então eu sou do primeiro casamento, né? Onde ele teve um casal de filhos. E nós moramos no bairro São Cristóvão, mas a maior parte na Soares da Costa. Soares da Costa? Isso. Então a senhora estudava por ali mesmo? Sim. Lembra das escolas? Estudei no Colégio Patrício Gomes, depois estudei no São Geraldo e fiz faculdade aqui de Direito, na FENORD. Me formei em 99, bem novinha. É verdade. E foi a primeira turma de Direito, manhã. E depois disso nós viemos fazendo muitos concursos. Trabalhei na advocacia por, no máximo, 2 anos, no escritório de família de um tio em Belo Horizonte, irmão do meu pai, que até hoje é um escritório reconhecido, é um escritório que atua lá, principalmente na área trabalhista.
E vim fazendo inúmeros concursos. Tribunal de Justiça, por onde eu passei, que foi meu primeiro concurso público em que eu assumi. Por 5 anos, assumir? Tomei posse. Olha só que interessante. No Tribunal de Justiça e trabalhei em Ribeirão das Neves. Ribeirão das Neves. Por 5 anos aquela lá numa vara criminal. É tensa aquela comarca, doutora. E aí, em seguida, fui realizando outros concursos. Fui aprovada no concurso para delegado de polícia em 2007. E, ao tomar posse, na lotação, fui designada para Teófilo Otoni. Você já podia ali, mas já poderia ali escolher um leque de cidades. Então, aí para o interior, era melhor voltar para casa, né? Porque eu morava ali em Belo Horizonte já há 9 anos. Então, aí nós voltamos para Teófilo Otoni. Eu voltei para Teófilo Otoni em 2007. E nós estamos até hoje aqui trabalhando na Polícia Civil. Passei pela Delegacia de Homicídios, Delegacia Norte, que é as divisões geográficas da polícia, né? Por área de integração, antiga AISP. E aí, há 8 anos já, nós estamos especificamente na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e atendendo ali toda essa gleba de questões familiares, cotidianas, que é o corriqueiro aí do dia a dia. Isso é cada vez mais evidente. Muito evidente. Da violência doméstica. Incidência alta. A nossa região não é diferente, o Vale do Mucuri. E nós estamos aí há 8 anos trabalhando especificamente nesse foco do atendimento especializado à mulher, criança, idoso, vítima de violência doméstica e familiar. Agora, tem alguma restrição, doutor Ricardo? Trabalhar com a irmã, o senhor do lado de cá? Já aconteceu algum conduzido para a irmã e o senhor está lá representando? Quantas vezes? É engraçado isso. Primeiro, uma filha da terra dando orgulho para Teófilo Otoni, né, gente? Isso é bom destacar e que bom que a gente tem esse exemplo para engrandecer e enaltecer a mulher teoflotonense e a capacidade que vocês têm. Então, está aqui um exemplo incrível que vocês podem muito bem seguir. Agora, pelo perfil da doutora Herta, não alivia, não. Não, deixa eu te contar uma história. Não podemos. Sabe justamente, não tem, não. Eu tenho um tio Tineiro Erasmo, ele fala que ela prende ao sol. A gente pede para soltar, né? Pede para soltar, sol. Pede. Mas o que acontece? A minha atuação na área, principalmente dos crimes de violência doméstica, ela é basicamente em defesa da mulher. Raríssimos são os casos que eu tenho de defesa do homem e mesmo assim a gente, graças a Deus, tem condição hoje de apurar qual que é o caso que a gente vai pegar. Então a minha relação com a Herta fica muito tranquila, porque a gente caminha no mesmo sentido. Inclusive eu já tive que enfrentar até um colega que foi, e a gente não posso falar nem que foi sucumbente, que perdeu, porque realmente o cliente dele, ele era culpado. E aí ele foi numa petição dizer que em conluio o advogado e a delegada orquestraram uma babaquice sem tamanho, que depois a gente fez a representação e resolveu. Mas as pessoas elas acabam deturpando a realidade dos fatos e buscando a nossa relação como um subterfúgio para não encarar de fato a culpa que eles têm. Mas isso não é uma rotina também, né? Uma vez ou outra que eles acabam deparando. Mas essa ligação, doutora, a senhora disse aí que o seu Eustáquio teve 3 relacionamentos e vários filhos, né? Conhecidos. Registrados. Seus filhos que estão falando aqui, eu não tenho nada a ver com isso. Ele acha isso incrível. Ele é fantástico. É como diz minha saudosa, ele canta vantagem com isso? Canta. Se deixar, tá arrumando menino até hoje. Gente, olha, vocês são responsáveis pelo que vocês estão falando de seu pai, pelo amor de Deus. Coloque aqui no Saia Tem Justa. história. Mas a senhora sempre teve um bom relacionamento com esses irmãos? Sim. Das outras mães? Sim, sempre tivemos. Foram próximos? Cada um na sua peculiaridade. O bacana é isso, que eu tenho uma relação muito próxima com ele e com o Emerson, que é o nosso outro irmão mais velho, do primeiro casamento. Graças a Deus, lá em casa sempre foi bom. Bom. Mas a senhora está ali num grau hierárquico maior, não pela profissão, mas porque está na primeira leva, né? A senhora dá uns na verdade, de orelha. Quando a irmã é mais velha, a tendência é que ela fique com aspecto de moralista. Ainda milita na área de segurança, de direito, do direito. É como se fosse aquele peso, né? Aquela bagagem moral, né? A reserva moral ela é maior. Mas, na verdade, não é. Eu acho que lá em casa tem engenheiro, lá em casa tem contador, lá em casa tem advogado. Então, na área do direito, eu e o Ricardo que fomos para essa linha aí, né, jurídica. E
psicólogo, estudante de medicina. Então, lá é uma variedade. Tem algum deles que a senhora é um pouco mais próxima? Mais próximo? O Ricardo. É o Ricardo que é o mais próximo. O Emerson, né? Porque é do primeiro... Meu irmão do primeiro casamento do meu pai. Mesmo pai, mesmo filho, né? Sim. Mas, assim, nosso relacionamento com todos, no geral, é muito bom. Qual que aprontava mais quando era mais novo? Todos aprontavam. Todos aprontavam. Porque nós somos 8, 2 mulheres e 6 homens. Então, eu tenho 6 irmãos homens. É um tormento. E na cidade de Teófilo Otoni, cada um tem sua história, tem sua passagem, seu registro. Então, assim, aproveitaram muito bem a adolescência. Aproveitaram. Já maltrataram a senhora? Não tinha aquele negócio de briga de irmão? Não, eu me recordo de uma passagem, uma rescindiva deles, que estavam... Antigamente tinha tititi. Aquela época, né? Titi, não tem nenhuma... O mais novo lá de casa já está adquirindo a maioridade. Então, os caçulas lá de casa... Não. E aí eu me lembro que eles, naquela época, a mãe... Eles pegavam o carro da mãe e iam, né, para a night. E estavam fugindo da polícia na Praça da Semig. E eu já estava trabalhando em Teófilo Otoni. Tive notícia do postinho ali da Semig. Era uma parada que tinha ali. Não, fala até o nome para a senhora. Altair. Isso! Ai, me lembrou agora. Frequentava Altair. Altair. Todo mundo sabia, pô. Na segunda-feira, ao chegar para trabalhar, doutora, temos aqui um registro inacabado de ocorrência. Quase uma ocorrência. Não chegou de que os irmãos da senhora estariam dando cavalo de pau. Hoje não, hoje nós temos câmeras do olho vivo. Pelo amor de Deus. Hoje. Não, hoje não. Mas é supostamente. É supostamente, em tese. Em tese. Tem rumores. E eu em busca de uma prova desses aí, infratores da lei. Mas aí não perdeu a oportunidade de dá um puxão de orelha. Gente, por favor, vocês não me veem conduzido para a delegacia por estar aprontando nos bares aí, nas esquinas, cantando pneu aí, por favor. Mas naquele tempo... Não façam isso em casa. Muito saudável. Uma adolescente tranquila? Fui. Eu sempre adorei viajar. O que a senhora mais se recorda da adolescência em Teófilo Otoni? O tititi. O tititi. Com certeza. Batata delícia. Batata delícia. Tititi. Muito. A batata delícia boate. Eu já vejo de nome. Agora, a boate, né? Sputnik. Então, assim... Era o que tinha. Era a bola da vez, né? As exposições, né? As exposições no Parque da Pampulinha. Mas esse tempo que a senhora ficou fora, a senhora voltava, então? O Carnateó. Tinha, né, o... Teofolia. Na rua. Ainda quando era na Luiz Boali. Mas morei em Belo Horizonte, em apartamento nosso de família lá, e lá nós temos muitos tios. Meu pai são 10 irmãos, minha avó é viva, graças a Deus, e meu pai tem 10 irmãos, dos quais só 2 filhos mais velhos moram em Teófilo Otoni, meu pai e mais um. Os demais moram, na sua grande maioria, em Belo Horizonte. E todos no Concórdia Renascença, todo mundo. Quando a senhora foi para Belo Horizonte, esse tempo que a senhora permaneceu lá, o que a senhora mais sentia saudade daqui? Eu já não sentia saudade. Tem gente que fala, não. Eu fiquei um bom tempo, mas assim, lá em Belo Horizonte, você constrói outros laços de amizade, mas lá é tudo muito programado. É tal festa, também, tudo longe, distante. Nossa. É tal festa em tal dia, tal show. Aqui não. Aqui você faz um churrasco e ele vira uma micareta com meia hora de contato. E nem existia zap-zap. Então, isso era a parte boa da história, da juventude. Que hoje nossos filhos, infelizmente, não vão mais gozar dessa facilidade. Brincar no quintal... na rua. As pessoas se juntavam mais. Mais. Hoje eles estão muito perigosos, né? A gente já não confia tanto quanto como é que o seu filho vai brincar na porta da rua, ainda que você mora numa rua tranquila, com a vizinhança, se os pais não estiverem ali? Você não pode deixá-los sozinhos mais. Coisa que se podia fazer. Pois é. Na sua adolescência, a senhora já pensava em ser polícia ou a senhora tinha um sonho de criança? Na verdade, eu admirava a função de policial. Né? Porque a senhora não tinha outra casa de polícia na família? Minha mãe professora e meu pai trabalhava na CEMIG. Sim. Então, ele teve uma carreira toda na CEMIG, aposentou como chefe de divisão da CEMIG. Então, a nossa história basicamente era essa, né? Professora e um semigueiro. Né? Um semigueiro. Então, funcionários públicos, ambos eles funcionários públicos. Mas... quando eu comecei a terminar o ensino médio, eu já de cara, eu imaginei que eu não seria professora.
E eu não seria engenheira, né? E apesar de que pai formou-se em Direito e Economia, mas eu também já descartei esse lado. Quando eu resolvi prestar vestibular para Direito, eu me enveredei, fiz a faculdade, terminei aqui e fui para Belo Horizonte para estudar. Advoguei por um pouco período de tempo, né, em escritório de família, mas aí eu descobri o prazer em prestar concurso, porque eu achava que era um caminho da independência econômica, financeira, social, a independência de pai e mãe. Primeiro, era ser uma mulher independente. E isso começou cedo, no caso? Sim, eu fui aprovada com 22, 23 anos, já no primeiro concurso. Né? Então, este ano eu completo 20 anos de serviço público. 20 anos de serviço público. Né, no estado de Minas Gerais. 5 no Tribunal de Justiça, o tempo averbado, e os demais na Polícia Civil. Né? Mas, assim, quando comecei a prestar concurso, magistratura, defensoria, e também fazia para delegado de polícia, não em outro estado, sempre em Minas Gerais. Já tinha prestado outras vezes? Não, nunca prestei concurso fora do estado de Minas. Sim, mas para delegado a senhora já tinha prestado outra vez? Sim, 2 vezes. Passou na terceira vez. Por então, isso que a persistência, né? E assim, você vai descobrindo sua vocação, né? Aí cria-se o foco, né? Sim. E fica mais fácil você descobrir o prazer em que lado você vai trabalhar, em qual a temática, a área que você vai trabalhar. E isso que é a grande pecha, né, a vibe, a sacada da profissão é descobrir e se encontrar. Porque hoje nós encontramos tantos jovens que começa a medicina e larga. Aí ele vai para uma banda de rock, depois ele volta e quer fazer belas artes. E aí o pai e a mãe não tem referência. Às vezes ele pode até ser filho de um casal de médicos, ou de professores, ou de juízes, mas não tem foco. Então, assim, é muito importante que descubra o gostar, o fazer, né, com prazer, para evitar essa perda de tempo. Então, eu nunca perdi tempo. Profissionalmente, não. Para mim era bom, Elsa, porque ela já estava concursada e eu na faculdade fazendo concurso. Então, eu só não tive a sorte de ser chamado, mas eu passei no tribunal, o nosso é o terceiro, é o TRT3, né, o Tribunal Regional do Trabalho, passei no eleitoral também, mas não tomei posse. Eu saía daqui, entrava no ônibus, amanhecia no apartamento dela, ela me recebia lá com o misto quente, entrava no palhozinho dela e ia para Ribeirão das Neves. Mas ela te trouxe uma certa inspiração para poder se enveredar pelos caminhos do direito? Tanto inspiração quanto suporte. Porque a gente, via de regra, eu fiz concurso da polícia aqui, até passei, mas a gente não entrou nesse, eu passei, mas não entrei não. E aí eu sempre fazia concurso, polícia militar para soldado. E aí? Ia sair um soldado grande, hein? Aqui tinha umas, eu não sei se é do seu tempo, tinha umas rotãs aqui antigamente, tinha umas veraneios. Rapaz, pelo amor de Deus. Um cara desse tamanho num negócio daquele, não precisava nem falar nada, não. Já descia impondo respeito. Aí a gente ia, essa referência ela trouxe muito pra gente, porque meus pais também, meu pai é o mesmo pai dela e a minha mãe, advogada do Banco Brasil, concursada também. Então a nossa referência sempre foi essa. Você vai crescer, fazer concurso, crescer, fazer concurso. Então a gente acabava fazendo isso e eu tinha ela como referência. E me recebia sempre no apartamento. Então era o suporte que eu tinha em Belo Horizonte, sempre foi ela. Ah, que bacana, que bacana. Foi assim, difícil depois. Pelo que eu noto, doutora, a senhora de alguma forma se adaptou lá em Belo Horizonte. Retornar para casa foi difícil? Na verdade, é diferente. Diferente, né? Você volta já não se sentindo mais pertencente ao mesmo meio. Que não foi pouco tempo, não. 9 anos. E trabalhando, estudando. Mas o que acontece é que é muito bom sair. Porque você, para prestar concurso hoje a competitividade está muito alta, o nível. Porque os recursos tecnológicos, a logística que os concurseiros hoje têm não é o mesmo da nossa época. A época de brochurão, de resumo, de livros, livro físico, hoje tudo digital. Então, naquela época, era mais difícil, mas hoje é mais concorrido, mais disputado. Então, as pessoas têm que focar e se disciplinar mais. Ser concurseiro hoje é muito, muito técnico e muito difícil. Pois é. Agora, me fala uma coisa. Eu sei que você é novo, né, doutor Ricardo? Em algum momento, o senhor já... Vamos, não folga não, que minha irmã é delegada. Cara, engraçado.
Você acredita que eu nunca precisei disso, graças a Deus. Então, o pessoal também sabe, né? Não vou mexer com aquele caboclo ali não, porque a irmã dele é delegada. Mas eu sempre fui muito da paz, dos 8, são 2 tem mulheres. Tem algum encrenqueiro lá? Até tem, mas a gente não pode revelar a fonte. Tá oculto, né? Tá oculto. Mas eu sempre fui muito tranquilo, eu era o que apaziguava, eu era o que tirava das confusões. Então nunca precisei invocar a função de delegada, não. Reconheço que me ajuda muito na minha profissão. Porque quando você tem uma delegada que é irmã sua, você como advogado entrando na delegacia, você tem um tratamento diferente. Abre porta, isso com certeza é absoluto. O mérito dela e eu alcanço também. Então, pela competência. Pela competência, isso aí. Quisera eu que todos os meus colegas que atuam na área criminal tivessem uma irmã delegada, porque ajuda realmente muito. Até para tirar dúvidas, né? E falar, discutir casos. Saber o que fazer. Eu vim aprender com ela. A gente tem um expediente, a gente vai falar sobre violência doméstica, mas a gente tem um expediente que ele é diferente. Tem um que chama EAMP, que é o expediente apartado de medida protetiva, e tem a representação criminal. Então, no caso de uma violência doméstica, o camarada vai responder pela lesão corporal e ele vai sofrer as medidas da Lei Maria da Penha no expediente apartado. Se a vítima desejar só as medidas protetivas e não quiser processar o cidadão, ela pode. Eu vim aprender isso com ela por conta da profissão dela. Pois é, doutora, violência doméstica. Antigamente, eu ouvia muitas histórias assim, que a mulher apanhava e quando chegava lá na frente do delegado, a mulher falava assim, não, doutora, eu quero só que conversa dá um susto nele. Dá um susto nele. Aí dá vontade de perguntar, mas eu não sou fantasma não, né? E tal. A senhora ouviu muito isso? Ainda ouve. Ainda ouve? Sim. Aí fica difícil combater a violência doméstica. Na verdade, ainda há um tabu. Nós vivemos num país extremamente patriarcal, né? Antigamente a mulher ela era preparada para se casar e para cuidar da família, para dar seguimento, continuidade ao tratamento do marido e dos filhos. Então, nossa sociedade ela é muito patriarcal e por isso sempre houve uma divisão muito grande do que era feminino e masculino. A menina sempre só brincava de boneca. O menino de carrinho, o rosa é da mulher, o azul é do menino, né? A mulher até 1932 ela não podia votar, né? Ela pertencia à família do marido até 77. Quando ela se casava, só com a lei do divórcio, é que ela conseguiu, então, alcançar o estágio de mulher considerada livre. Por quê? Antigamente, quando ela se separava do marido, tudo ficaria para... Quando ela ficava viúva, tudo ficava para a família do marido. Então, ela dividia ali os bens e ela passava a pertencer. E isso o livro da Maria Berenice Dias fala muito bem. Ela era pertencente, patrimônio da família do marido, que não tinha vínculo sanguíneo nenhum com ela. Tratada como objeto, né? Sim. Então, isso vem sendo reproduzido há muitas décadas, há século. E nós não vamos vencer isso se não for com uma mudança de cultura e comportamental. É mudança de cultura de povo mesmo. Mas tem diminuído mais esse caso da mulher que fala assim, não, eu não quero denunciar, só quero... Está regulamentado. Nós não podemos afirmar que diminuiu, porque as estatísticas não mostram isso. Mas está tendo mais denúncia. Isso. Hoje está tendo mais denúncia. Eu seria hipócrita em dizer que diminuiu o índice. Não. A quantidade, não. De casos, não. Aumentou os casos, sim, porque a denúncia passou a ser mais frequente. Coibir, punir, passou a ser mais frequente, porque está disciplinado legalmente, o que antigamente não tinha legislação. E com isso ela começou a buscar mais providências. A mulher começou a se libertar mais fácil dos problemas de violência doméstica a partir do advento da Lei Maria da Penha. O rigor, sim, então, conspirou para que... Trouxe o benefício, é uma lei extremamente afirmativa. Todo mundo pergunta, por que não tem o Zé da Penha, o João da Penha? Porque a estatística diz que 8 em cada 10 mulheres sofreram algum tipo de violência na vida doméstica. E esse índice, a superioridade de força, esse enraigado comportamento e a criação machista masculina, imposição da presença masculina na família e na convivência, que vem trazendo toda essa consequência. Qual o fator motivador dessa violência doméstica? O álcool ainda continua sendo... 99% álcool e droga. Ou droga. Por quê? 99%? Vou chutar 99%. Nossa, isso é muito alto. Todas as vezes... 99%.
todas as vezes em que eu vou atender alguma vítima de violência doméstica, a primeira coisa que eu pergunto, fez uso, ingestão de bebida ou uso? Por quê? Ou a pessoa, ele já tem a personalidade violenta e ele pratica a violência desde sempre, né? Porque ela é gradativa. Começa com um beliscão, com uma palavra indevida. Até um empurrão, né? Uma verbal, primeiro diminui, ofende, menospreza, depois vem um tapa, um puxão de cabelo, e aí uma porrada, e depois joga alguma coisa na pessoa, até chegar numa facada, num disparo e no feminicídio, que é o pior de todos os males, né? Mas ou ele tem a personalidade violenta, e ele pratica desde sempre, ou ao ingerir álcool ou droga, potencializa a coragem, e aí ele pratica contra a mulher, contra os filhos, e isso aí é sempre o índice. Isso é uma pergunta que é corriqueira para a gente. A gente vê a Maria da Penha como violência doméstica e a gente tem o caso da própria Maria da Penha que ficou paraplégica. Mas a gente pode considerar como violência doméstica apenas a agressão física ou existem outras formas? A Lei Maria da Penha 11.340 de 2006, ela especifica 5 tipos de violência. A primeira delas é a física. A violência física que vai desde um puxão de cabelo até um disparo de arma de fogo ou uma facada. A física, a moral, que é aquele diminuir, né? Que é aquela violência quando ele expõe para terceiros a vida da mulher e diminui, menospreza, né? Essa violência moral é a calúnia, injúria e difamação perante terceiros. Temos a psicológica, que é quando ele humilha e menospreza para fazer com que ela se submeta a ele, que é a violência psicológica, que hoje está tipificada, até o ano passado não era crime, 2021 não era crime. A psicológica não era crime? Não era tipificada. Era considerada violência na lei, mas não tinha previsão no código, na legislação, que é o 147B. E a patrimonial e a sexual. Então, são 5 tipos de violência. Física, moral, patrimonial, sexual e psicológica, que a lei trata. E aí ramifica, né? São diversos. Pode haver conjugação de violências. Me bateu, me desmoralizou, me caluniou e eu venho sofrendo a pressão psicológica, eu fico trancada há 5 anos. Tem mulheres que elas são só dona de casa. Então, o que o cara faz? Para puni-la, toma todas as formas de dinheiro, de possibilidade dela sair de casa, ou de pegar um ônibus, ou de aí comprar alguma coisa. Refém. E se submete. Sim. Pergunta de leigo. Existe a violência doméstica contra o homem? Sim. Não estou aqui defendendo, não. É só para... A violência doméstica... A senhora já pegou casos onde que o homem foi vítima da mulher? A mulher não vai ser atendido pela minha especializada, porque a vítima ali será sempre a mulher. Sim. No caso a destinatária da Lei Maria da Penha é vítima do sexo feminino, mulher ou equiparada. A violência doméstica ela só engloba a mulher. Sim. Só engloba a mulher. Agora, quando ela é praticada da mulher contra o homem, aí ela fica tipificada no Código Penal e vão para as vias ordinárias. Só pra dentro da Lei Maria da Penha, não. Entendi. Mas existe. Mas aí a gente está falando aqui sobre conjunção homem-mulher, casal. Se enquadra também no caso filha, irmã. Sim. De alguma forma é submetida porque a a violência que está descrita lá no artigo 5º, considera-se violência doméstica toda lesão ou ameaça de lesão física, psicológica, moral, sexual e patrimonial entre pessoas consanguíneas que tenha relação de parentesco ou que tenha havido coabitação. Então, aquela jovem que mora num pensionato, aquela pessoa que frequenta um clube ali desportivo com frequência, aquela pessoa que vai se hospedar por um tempo, que vai fazer um intercâmbio, tudo isso se enquadra dentro do conceito doméstico, porque a lei ela protege a relação familiar e doméstica das duas formas. Então, também filha, tio e sobrinho, tia e sobrinho, no ambiente doméstico. Neta. Entendi. Doutora, deixa eu só te interromper, Elvis. Me fala um negócio. Relações homoafetivas. A senhora já viu a aplicação da Lei Maria da Penha? Eu tenho um caso entre duas conviventes que elas se apresentam com relação homoafetiva e sexual. Elas, inclusive, são companheiras, residem juntos e tiveram um entrevero ali, um desentendimento e foram parar na delegacia
prontamente atendida. Bem como as pessoas que usam o nome social, que se apresentam como sendo Maria, Joana, Josefa, também vão ter o mesmo tratamento da mesma forma. Transexual, bissexual, desde que a pessoa se apresente nesta condição de gênero feminino, ela vai ser atendida pela Lei Maria da Penha. Interessante. Bom, essa informação. Nós estamos aqui conversando com a doutora Herta Coimbra e este é o seu podcast Fala Comigo. Excepcionalmente, nós estaremos sempre ao ar nas segundas-feiras, tá, pessoal? Com a produção da Toca Estúdio. Aproveitar para agradecer nosso amigo Danilo Rolim, né? Sem ele nada seria possível. Nada seria possível. Estamos com a melhor produtora do Brasil, sem dúvidas. Não estamos falando aqui. Quem conhece, quem sabe um pouquinho de produção audiovisual e já ouviu falar de alguma forma da Toca Estúdio, sabe do que eu estou falando. E é um arquivo vivo. A gente está organizando as coisas, preparando o podcast, ele conta cada história. Um dia ele tem que sentar nessa cadeira, porque é um arquivo vivo. Você nunca teve uma delegacia, não, né? Na condição de preso? Nunca teve, nunca falou assim, se precisar de mim, estarei lá. Não, mas ele falou, eu sempre ouvi falar da doutora Herta, mas nunca vi pessoalmente. Se precisar de mim, estaremos lá postos. Outro dia eu até, ainda falando essa questão de crimes, outro dia até fiz uma reportagem com a senhora, e como jornalista, eu estou percebendo que nos últimos meses, nós estamos com muitos casos de abuso sexual infantil, doutora. O que está acontecendo? Eu até fiz um comentário no jornal, porque, assim, na minha concepção, quem deveria zelar, cuidar da integridade das nossas crianças são as pessoas que estão sendo apontadas como suspeitos do cometimento do crime. Avós, tios e pais, o que é realmente, né, o que mais chocante de pai. Aquela região, por exemplo, de Itaipé, nós tivemos 3 casos recentes. Aqui em Teoflotone, casos recentes, foi até o tema da entrevista que eu gravei com a doutora Herta na semana passada. Tem chegado mais, isso que são os que a gente tem conhecimento. Tem muitos casos que não são revelados e tal. Doutor, como é que está essa situação do abuso sexual infantil? Eu costumo dizer que a violência sexual ela é cíclica. Ela tem seus ápices de incidência, tem uma época que não se ouve dizer e tem outra época que a incidência aumenta. Vários fatores. Por exemplo, eu falo que nas estações do ano, no verão, se comete mais crime sexual do que no inverno, porque as pessoas ficam mais expostas em bares, reuniões familiares, épocas de final de ano. No inverno, no frio, as pessoas se cuidam mais, se fecham mais. Mas isso é só uma posição, uma opinião geográfica que eu faço e de situação climática. Mas, no geral, o abusador sexual, ele pode ser qualquer pessoa que você menos espera. Qualquer pessoa. Pode ser aquele tio cuidadoso, aquele vizinho carinhoso, idoso. Pode ser a babá, pode ser o padrasto e com muita frequência, o próprio pai. Então, quem cuida da criança tem que estar sempre atento aos sinais, principalmente quando elas são muito pequenas. E esses casos que nós citamos aqui foi justamente a percepção dos sinais que contou muito para que os casos fossem descobertos. Então, de novembro, final de novembro para cá, eu me deparei com 4 ou 5 casos aberrantes. Nossa. De estupro contra menores bem pequenos, assim, de 4 anos, 5 anos, menores grávidas de padrastos. Nossa, 2 com 13 anos e também um autor de roubo que está se fazendo mascarado para poder praticar conduta, que praticou estupro contra a sua vítima. Ele subtraiu os 2 celulares do casal vítima e ainda estuprou a mulher na frente do namorado companheiro. Este caso especificamente está sendo tratado pela Delegacia de Furtos e Roubos, porque em se descobrindo o autor do roubo, nós vamos chegar no autor do estupro por uma consequência, um desmembramento natural do caso. Mas também nos chamou a atenção em Teoflotone, a Polícia Militar tem feito incursões e nós estamos fazendo um trabalho de investigação, de inteligência para localizarmos e descobrirmos a autoria deste roubo seguido de estupro na zona norte da cidade. Da região de São Jacinto, Laranjeiras, Granviveu, loteamento. Então, assim, a pessoa se apresentou com roupa camuflada, roubou e estuprou. Quer dizer, então, assim, um caso que sai da curva de incidência
da nossa cidade. Mas não estar livre. O casal que vai para um local ermo, ele está sujeito a propenso. Ele assume a responsabilidade. Sim, ele sabe está que ele propenso pode ser abordado pela polícia ou pelos bandidos. Sim, né? Você está num local ermo, escuro, em pleno 2023. Você é mãe de 2 filhas. Como é que você lida com isso, sua profissão, em relação às suas filhas? A senhora se coloca no lugar da mãe ali, por Totalmente. Inclusive, a última vítima de 4 anos do tio tem o mesmo nome da minha filha, mais velha. Nesse assunto, doutora, eu me projetei para o lugar. É natural, é natural. Tanto que quando eu soube no dia, eu liguei para minha ex-esposa, que eu tenho uma relação muito boa, e falei, olha, seja obsessiva quanto à vigilância da nossa filha. Principalmente porque ela tinha 4 anos. A minha tem 4 anos também. Você se projeta. Na hora eu falei assim, eu tive essa preocupação, nem quis saber de produção jornalística, não. Liguei para ela e falei, porque você se coloca, você fala assim, poxa, e se fosse a minha? Como é que eu estaria neste momento, entendeu? Então a senhora não é diferente. Né? É muito difícil lidar com isso, porque é talvez o segundo maior sofrimento. A vida e sua liberdade sexual. A liberdade como um todo é o segundo grande direito e garantia fundamental. O primeiro é a vida, o segundo é a liberdade. E a liberdade sexual, a preservação daquela honra e daquele direito sexual que a pessoa tem, da sua intimidade, é muito grave. Numa criança, então, é inconcebível. A revolta popular, ela é natural. É verdade. Ela é natural. E nós estamos nos deparando com casos cada vez mais frequentes de como que os abusadores têm surgido dentro do seio do núcleo familiar, inclusive nas festividades. Não é que para as pessoas pararem de fazer festa. O uso de bebida, as crianças ficam muito à vontade e ali elas são alijadas, elas são captadas pelo abusador. Porque o abusador, ele gasta menos de 5 minutos para estuprar qualquer criança. Dominá-la e estuprá-la. Na opinião da senhora, impõe temor, silencia, pede para não contar. E isso vai causando uma culpa na própria coitada da vítima, que é a criança. Então é uma coisa muito séria, muito grave. E é pavoroso. E aí é bom lembrar também, Elvis, que estupro não é só a conjunção carnal, não. Qualquer ato de toque. Esse caso da criança, por exemplo, não teve a conjunção, né? Mas ela foi machucada de alguma forma, causou lesão. Essa alteração legislativa exatamente para poder defender, porque às vezes se cometiam atos tão gravosos ou piores, porque gera um trauma na cabeça da criança ou da vítima, que seja adulta, e às vezes a gente não tinha uma punição adequada. Não. Então foi necessário fazer essa adequação. Pela experiência da senhora, doutora, pelos casos que a senhora já acompanhou ao longo dos anos, o que a senhora acha que passa na cabeça de um elemento como esse? É uma perversão, é uma doença, é algo maquiavélico que está dentro daquele corpo ali, que está possuído por alguma força do mal? É uma safadeza sem nenhum tipo de explicação plausível? O que a senhora pensa assim? Porque também isso talvez varia de caso para caso, de personalidade para personalidade. Mas qual que é o parecer no sexual, eu entendo que isso é uma mutação genética que ele traz consigo. Então, isso é patológico. E ele é irrecuperável. Uma vez, numa palestra, com o doutor Frederico Porto, discursava-se ali sobre o criminoso sexual. Os psiquiatras forenses, na sua maioria, em tudo que eu já li, sempre descrevem que o criminoso sexual, ele tende a delinquir sempre. Ele é irrecuperável no tocante à ressocialização de prisão, que é o efeito secundário que nós temos aí da pena, não é? Que é aquela punição e o efeito também ressocializador, que é trazer aquela pessoa que cumpriu uma determinada pena para ela se arrepender, pagar pelo erro e se ressocializar, voltar a integrar. O criminoso sexual, ele não se recupera, não se regenera. Ele sempre vai ter aquela recaída. Uma vez solto, ele vai delinquir. Isso é estatístico. Teve a oportunidade. Ele vai praticar de novo na primeira oportunidade que ele tiver quando solto. Então, é um problema de saúde pública, é um problema social, e cada vez mais nós nos deparamos com índices familiares gravosos. O poder público não consegue controlar. É por isso que eu sou a favor da castração química. Sou a favor da castração química, opinião pessoal. Mas o poder público, quem vai controlar o fornecimento e a aplicação
desta medida química contra um delinquente sexual? A família vai cuidar disso? Nós sabemos que as pessoas que têm deficiências patológicas de ordem psíquica, não estão sendo tratadas pelo poder público, senão não teria tanta pessoa nessas condições na rua. Sim. Quiçá tratar dos criminosos que tenham perturbação, distúrbio de ordem mental sexual. Então, muitas pessoas acham que a pessoa está possuída, pervertido, não, ou que ele é um tarado. Não existe isso é patológico. É uma deficiência patológica, é congênito. Tá? Ele nasceu naquela condição e, de alguma forma, ele vai desenvolver aquilo. Eu já peguei casos, por exemplo, um policial militar uma vez, ele chegou desesperado na minha delegacia, onde eu trabalho, dizendo, eu sou policial, colega, mas eu não sei o que fazer, porque é o meu vizinho mais bacana, tem 60 anos, e estava molestando minha sobrinha e as demais crianças na garagem do prédio onde eles moravam. E só se descobriu isso depois de 10 anos de vizinhança. Ele tentando tocar nas crianças ali na garagem. Então, assim, você vê que ele pode despertar e aflorar essa patologia, essa situação, a qualquer época, a qualquer tempo. E descoberto, né? Porque às vezes já fez... A clandestinidade faz com que ele fique cada vez mais corajoso, destemido. Da impunidade, né? Porque ele não acha que ele vai ser pego. Sim. Ele não acha que ele vai ser flagrado. O criminoso sexual não acha que ele vai ser flagrado e ele age naturalmente até que o seja. Não, e para ele é um comportamento normal. Sim. É só doente. Sim. E para ele aquilo ali é nada demais. Ele está tocando numa criança sabendo que é proibido, mas a libido fala por mais alto contra ele. Então, eu acho que o poder público vai punir, é legal, é correto, é justo, mas não resolve a questão. E ele vai delinquir no exato instante que ele for posto em liberdade de novo. É um ponto é um calcanhar de Aquiles nos dias de hoje, na sociedade que a gente vive. Porque algumas pessoas que preservam cada vez mais o sistema tradicional, a gente não quer realmente ver tanta promiscuidade que tem acontecido e acaba desaguando nesse tipo de situação. E aí você fica com um contraponto muito grande, que de um lado você tem a liberdade sexual da vítima, Sim. Do outro lado você tem a liberdade sexual do réu. Mas até que ponto a gente tem que defender uma liberdade que estatisticamente mostra que ela vai ser deturpada novamente, vai pôr novas pessoas na situação de vítima. Então é um ponto delicado para podcast, porque numa discussão de WhatsApp a gente não consegue discutir, não. Eu acho que aí é um tema assim, que precisamos rever a psiquiatria forense. Sim. Né? Doutora, a senhora falou ali rapidamente, casos de babá e tal. Nós temos casos de abuso sexual partindo de mulheres para com outras vítimas? A mulher, quando ela consente que aquela criança, sendo de vigilância dela... Ela é conivente. Ela se torna coautora e ela responde pela sua omissão. Mas como abusadora, a senhora já pegou de casos? Já. Em que ela, juntamente com o companheiro, molestavam a criança e permitia que ela fosse molestada na cama do casal. Misericórdia. De tão submissa que era ao companheiro e ao manipulador. Que tristeza isso. Então era uma situação de risco altíssimo, gravíssimo. Não. Eu acho que é dos tipos de crime que causa mais repulsa na gente. Justamente. Né? É complicado de lidar. E a gente realmente fica buscando. Se não for com Deus, a gente não consegue enfrentar essa realidade que a gente está vivendo, não. Bom, tá certo. Nós estamos aqui com a delegada Herta Coimbra, conversando no nosso podcast. Boa noite para vocês aí. Obrigado pelo carinho. Obrigado a vocês que estão acompanhando aí a nossa programação. Estamos apenas começando nesse projeto. Em breve estaremos aqui divulgando o canal do YouTube do podcast. Fala Comigo, tá? E é importante que todos se inscrevam para acompanhar toda a nossa programação, a produção aqui da Toca Estúdio. Vamos sair um pouquinho aqui do tema jurídico, polícia e tal, porque a doutora Herta, na realidade, ela já foi primeira-dama 2 vezes, né, doutora? Tá bem. Como é que é a função de primeira-dama? Nós experimentamos aí esse desafio aí, né, político. Ladainha, gente. Por 2 mandatos, Querida né? cidade de Ladainha, viu? Meu marido foi prefeito, esteve prefeito de 2013 a 2020. Então foram 2 mandatos de 4 anos, né, reeleito. 2013 a 2016 e de 17 a 20. E ali nós desenvolvemos um trabalho. Também levei para lá palestras,
essa discussão, né, sobre essa temática. Você respondeu pela delegacia de Ladainha? Não. Nunca, né? Não, me abstive. Eu me abstive e o colega César Cândido atende lá. A senhora tem uma residência em Ladainha? Tenho. Mas quando não bate na porta lá, não? Já bateram muito, hoje não mais. Porque era aquela assim, minha moto foi apreendida, a senhora podia ajudar a liberar? Tirar essa multa, o tal do tirar multa, né? Ainda tem isso ainda. Sobra até pro irmão. E vai acontecer que o filho da manicure, o irmão da cabeleireira, o filho o marido da dona da padaria vão incorrer em algum tipo de conduta que isso é natural, né? Infração de ordem penal é natural da vida em sociedade. Então, eu me abstive e não atendi, até por uma opção. Por quê? Para não me envolver e chegar na imparcialidade, para manter a imparcialidade. Então, assim, por questão de escolha mesmo, não estaria impedida de atuar, né, de ser a delegada, a esposa do prefeito da cidade. Entendi. Né? Mas para evitar inconvenientes que não ficamos livres também. Já fui acusada em época de eleição, porque a mulher dele é delegada, por isso que prendeu fulano, que é opositor. É complicado, né? Sempre muito, fuxico. Quando a cidade é menor, parece que o negócio cresce mais. Cresce. Essas tretas, né? Vamos falar um negócio cresce. mais popular usado hoje, né? Mas a gente sempre tirou de letra e foi... Pensa em ser política, doutora? Não. Mas a senhora seria um bom nome para prefeita? Não. Já me cutucaram. Mas nunca. Não vou dizer nunca. Ah, bom. Pois é. Não vou dizer nunca, até porque aí eu vou caminhar para uma aposentadoria, uma pretensa aposentadoria dentro de uns anos aí. Mas se o povo pedir? Mas eu não tenho esse não é uma vontade viés, da senhora. Não tenho esse não viés. É uma vontade da senhora. O político lá em casa é o marido, né? Mas eu estou numa família que sempre esteve engajada na política, né? Desde que eu me entendo por gente. Pois é, agora é política, é isso aí, né? É. Bom, a doutora Herta Coimbra, delegada, está conosco aqui, né? Falando de várias coisas, claro, nós estamos abordando temas aqui referentes à vida dela, mas, né, vamos voltar aqui para Teófilo Otoni neste momento. O que mais te encanta em Teófilo Otoni, doutora? Em Teófilo Otoni? Que a senhora, de repente, tem orgulho de falar com uma amiga que mora fora, lá em Teófilo Otoni tem isso. Na cidade? Na cidade. A Matriz, a Igreja Matriz. Matriz, é muito bonita. É. Eu fiz um documentário da Matriz em 2015 e foi algo assim muito curioso. Foi um dia que eu estava assim muito apreensivo, sabe? Tinha passado por um problema pessoal, eu falei assim, e é ruim porque até, ó, pra você ver, eu vou me penitenciar aqui. Só fui lá buscar, né, Deus, quando eu estava... Aí fui para tentar dar uma aliviada naquela tensão e eu cheguei e comecei a olhar. Falei, gente, mas que lugar bonito, que lugar extraordinário. Aí fiquei pensando comigo, será que alguém já contou a história da Matriz? Aí eu fui produzir um mini documentário sobre a Matriz, como tudo começou, né, o que ela representa. Ela é como ela fantástica. Foi construída, tudo, quem foi o primeiro pároco, quais os padres principais que já passaram nela. E aí eu, dentro de 50 minutos, eu consegui contar um pouco da história e vi o quanto ela é rica. Extraordinária. Nossa, pensa. E o quanto de conforto que ela traz para as pessoas. Traz. Também, pois né? é. Acalento. Você sabia que tem ela está lá dentro? Não. E ela está numa posição estratégica. Teófilo Otoni, o relevo daqui é muito acidentado. Pois é. As pessoas costumam dizer que você mora ou no brejo ou na barroca. Eu já ouvi isso do morador teoflotonense. E ele não está de todo enganado, não. Salvo engano, pouquíssimos loteamentos na cidade são planos. Não sei nem se tem totalmente plano. Não tem, não, cara. Mas o relevo da nossa cidade é de se dizer que você mora perto do brejo ou na barroca, perto de uma barroca. Eu tenho uma prima que mora em Limeira e ela nunca tinha vindo aqui. E ela veio aqui pela primeira vez, eu acredito. Ficou impressionada. 2016. Os morros, ela tinha medo. Ela fechava o olho quando subia. A gente subiu o Morro da Semiga ali, não era acostumado. Só plano lá. Meu Deus, não vai Filadélfia. Eu vou conseguir subir aqui, pelo amor de Jesus. Que ela chegava a ficar tão tensa que ela chegava a tremer, suar. E ela ficava muito tensa. A gente é absolutamente comum dirigindo, subir e descer morro aqui, entendeu? A gente passava infância, aí a turma do segundo casamento de Eustáquio passava infância em Alcobaça e tinha um vizinho. Ela levava esse tanto de filho?
Uma banda. Uma banda levava. Uma Kombi, né? Ele sempre gostou de veraneio. Caravan Comodoro. Lá em casa era 4, como é que carregava de carro pequeno? O vizinho nosso de casa, né, meus avós tinham uma casa em Alcobaça, ele falava que ele tirou carteira lá em Alcobaça, mas lá não tinha ladeira. E quando ele vinha até o Teoflotone para trazer peixe do pessoal que comprava, ele ficava apavorado. Mas ele chegava na cidade parado. Não sabia dirigir. Quem não é acostumado a dirigir em morro, tem que fazer muita embreagem. Então, esse relevo né? nosso, isso já é característico. Tanto que sofremos com a chuva por causa disso. Sim, todo ano é a mesma repetição. Porque não é preparada. A cidade não tem um plano diretor adequado e a cidade não foi preparada para cuidar desses pontos críticos. E a pessoa humilde, ela sofre mais, cada vez mais, quando vem essa incidência climática. Aí já é uma palavra de outra prefeito. De quem é preparada. De quem é preparada. Não, a gente tem a visão se conviver com crítica. Com o marido prefeito, ele trouxe um certo conhecimento de gestão pública. Como que as pessoas sofrem? As pessoas sofrem muito. Né? E assim... nossa região ela é muito deficiente. Sofrida demais da né? Na assistência. É muito deficiente. Nossa, mas... gente, que tristeza, viu? Né? Bom, tem algum lugar aqui em especial que a senhora gosta em Teoflotone? Olha, eu sinto falta dos cinemas que Teoflotone já teve. Pois é. Sinto falta. Eu ainda conheci. Hoje tem um Cineteca moderno. Sim. Mas nada se comparado ao Palácio. Não, Palácio, Metrópole e Cine Vitória. Olha só. Nós tivemos uma época em que os 3 funcionavam. E o Palácio, o maior cinema da América Latina. Pois é. Sabia disso? Então, assim... O maior cinema da América Latina. É claro que... 1.200 lugares, eu acho. Tudo evoluiu, mas assim... A forma como as coisas foram se transformando... Hoje o Cine Metrópole é uma academia. Academia. Foi uma igreja durante muitos anos. O Cine Palácio é uma loja comercial. Acho que na frente e nos fundos... O fundo ficou preservado, mas preservado para nada, né? Por que não transformou aquilo num grande teatro? O Palácio e o Cine Vitória, ainda preservada a sua área. Característica, a característica, mas sem a função. Sem a função. Agora, o Palácio, eu acho que deveria ter sido feito prejuízo. Todos os esforços. Sim. Né? Houve o tombamento da fachada, mas né? não adianta. A fachada continua ali, a pessoa nem percebe que tem a fachada. Sabe. Mas a estrutura do Cine Palácio, ela deveria, de todas as formas, com todos os esforços... Matinê das 16 horas. Manifestação, tudo que fosse possível para não ter... feito, né? As crianças de hoje não vão mais viver aquilo que nós vivemos. Eu lembro da minha mãe me levando o Titanic, matinê. Agora, o marco para mim do Cine Palácio é o filme Titanic. Poxa, Pinóquio. Mas é porque vocês não... Eu fiz uma pesquisa sobre o Palácio, sobre as maiores bilheterias. O Danilão vai lembrar disso aqui, né? Não é porque você é mais antigo que a gente, não, viu, Danilo? Aí eu tive, né, a oportunidade de conversar com o dono, que eu não sei se era Mauro, Danilo? Seu Mauro? Seu Mauro. A maior bilheteria, Titanic esteve entre as maiores, foi um filme chamado Comando para Matar, com Arnold Schwarzenegger. Comando para Matar. Lotado. Lotado. Comando para Matar. E o Exterminador do Futuro também foram grandes bilheterias. Mas o Comando para Matar, por quê? Porque ele veio depois do Exterminador 1. Então ficou naquela expectativa, porque o 1 foi aquela coisa estrondosa, muitos efeitos especiais, de que seria um filme tão bom quanto. Então... Diz que a fila desceu, entrou lá na Rua das Flores e foi até lá embaixo. E vieram pessoas de outras cidades. Eu lembro que eu tenho muitos parentes de Inanuco, vieram muitos parentes de Inanuco para poder. E tinha uma história engraçada, porque o pessoal do tiro de guerra não pagava. E aí ele falou comigo, o que me trouxe prejuízo foram aqueles atiradores. Porque chegava em todas as sessões, era 150 dando carteirada. E você era, né? Não, 89 não. Mas o meu irmão... minha turma você também foi na ponga? Não. Você não tá tão velho assim, não. Não, tá doido. Minha turma de guerra 2003, rapaz. Aí, mas o meu irmão era atirador. Eu lembrei na hora, porque ele falava comigo. Rapaz, eu assistia todas as sessões, minha carteirinha de guerra já ficava no bolso, tinha sessões extras, eu já saía. E a venda de balas, né? Era um negócio... E aí ele falava, e o do Titanic eu já lembro, do Titanic aquele tumulto, nossa, filas e filas. Isso não vamos ter isso mais. E é o que a gente estava falando aqui em bastidores e sempre quando a gente tem entrevista. O quanto é bom quando a gente senta e lembra das nossas histórias e do passado. Eu sou uma alma velha, confesso que eu sou uma alma velha no corpo novo. Nem tão novo, mas sou. Porque a gente olha para trás, gente, matinê, as crianças vinham, a gente ficava despreocupado. Os pais da gente só marcavam a hora. Eu vi muito matinê. Era 16 horas. Sim. Né?
Hoje, os dias de hoje, e por isso é que a gente se tocou no assunto de política, e por isso é que a gente precisa cada vez de pessoas responsáveis na política, e não aquelas que incitam ódio, falam para bolhas e permanecem no ódio. Porque a gente está perdendo a possibilidade de trazer grandes experiências para as crianças, para os jovens, para os adultos, que a gente não vai ter mais. Precisa assistir um podcast para assistir o que já aconteceu. Resgatar, né? Seria importante. Eu também sinto muita falta de algumas coisas da minha infância, porque eu tive a infância e a adolescência numa época em que a tecnologia estava começando. Tem até um negócio muito interessante que falava que antigamente a conquista ela era muito mais difícil. Porque ou você tinha que conversar olho no olho com a pessoa, ou tinha que colocar cartas. Tinha que ter muita coragem. Não tinha negócio de você ficar aqui, ó, Danilo, mandar uma mensagem para mim. Era um recadinho, marcava um encontro. Se ela te responder aqui não querer, pelo menos você não está na frente dela e acabou. A vergonha é menor. E aqui vem embora. Antigamente, não, rapaz, você tinha que chegar. Tomar o fora na cara mesmo. Na alta mesmo. Eu falava, ó, quem conquistou antigamente, conquistou bem Teve mérito. Porque teve muita coragem, cara. Teve muita coragem. Então, na época do telefone fixo. Telefone fixo, né? Então, horário marcado para receber a ligação. Era tudo mais difícil, mas também trazia algo assim bacana, né? Porque a gente aprendeu muito. Quer dizer, quem está hoje não vai... É lógico que a tecnologia ajuda bastante. Muito, facilita. Muito, facilita. E prejudica. As pessoas não estão sabendo usar agora só a era digital. Não, quantos e quantos casos tem lá na sua delegacia que basicamente um telefone você prende, processa, condena, tá tudo ali. As provas todas ali. Na era digital. Exposições íntimas que a gente vê muito, as liberdades tolhidas o tempo inteiro. Então tá. Bom, eu queria voltar aqui à questão da polícia, doutora Herta, falar um pouquinho da carreira da senhora. A senhora se lembra do primeiro caso como delegada? De que a senhora começou a trabalhar, a senhora se lembra? Eu me lembro que nós tomamos posse no dia 6 de março. 2007. Ou 2006? 2008. 7 foi academia, mas já era tempo de serviço. Sim. Quando você presta a academia, você já entra na contagem. Você já é servidor. Mas aqui na cidade foi 6 de março de 2008. Então eu me lembro que nós tínhamos um chefe muito de pulso muito firme, doutor Isaías Pontes de Melo. Isaías Pontes. Foi o nosso primeiro chefe. Isaías foi um pai para nós, porque nos recebeu de uma forma em que ser polícia já estava ficando muito difícil. E eu me lembro que aqui se matou muito em 2005. Foi. Até Parece 2008. Foram 75 homicídios só em 2005. Então eu cheguei na Homicídios para ir acompanhar um caso em que tinham cometido um homicídio na 52. Então subi com a perícia, na Raul Rodrigues, né? Ali, cemitério e eucalipto, ali entre o cemitério e o eucalipto. E eu me lembro que a colheita da prova naquela época era muito diferente, era muito mais difícil. As cápsulas. Hoje uma perícia ela é muito mais tecnológica e digital do que física, né? Embora o perito vá a campo e assim, ainda tinha os informantes da polícia, né? É verdade. Hoje é difícil encontrar um informante. Não consegue. A pessoa não quer se expor de modo algum, porque ela vai ser encontrada. Então, eu me lembro que nessa época aí, nós atuamos aí um ano bem difícil, né? Na época da onda dos homicídios, tudo vinculado ao tráfico de drogas. E hoje nós estamos vivendo uma era, podemos dizer, mais tranquila, nesse sentido, em relação ao quantitativo de homicídios. Quando a senhora chegou, eu fiz a reportagem de apresentação. Eu me recordo que a senhora estava mais 2 delegados, mas eu não me lembro quem eram os delegados. Doutor César Cândido entrou comigo. E tinha um colega que ele veio da Bahia, não sei se é Alain, era um baiano, e nós tomamos posse naquela data. E eu lembro que foram 3 que se apresentaram. O doutor Isaías convocou a imprensa para fazer a apresentação. Fez a divisão. Um ficou na Delegacia Norte, que compreende ali toda a Rio Bahia, né? Sim. Que vai até a divisa do Mucurizinho, do distrito lá. E eu fiquei na Homicídios por um ano e meio, e o César assumiu toda a região central. Então, assim... Tudo era muita novidade para nós, mas foi um desafio ir a campo, conhecer o trabalho, né? Tinha medo? A senhora saiu vibrando da academia, doutor? Saí, vibrando. Mas na hora que eu fui, na realidade, era atrás de Edmilson Pé de Boi. Saudoso Pé de Boi.
Que Deus Mas o tenha em bom lugar. A senhora chegou... É claro que, assim, até pelas as coberturas que eu já fiz muitas coberturas de operações. Mas a senhora teve algum momento tenso em operação de abordagem, de a senhora ter que sacar a arma, efetuar disparo ou só sacar? Já tivemos quando fizemos uma das operações comandadas pelo Jefferson e pelo Dr. Isaías, em que nós tínhamos 50 e poucos alvos para cumprir. Nossa, era verdade, era muita gente. Na época do Ângelo Miranda, né? O Anjo, Pezão, Ronaldo Capela. Então, aqueles famosos, aquela divisão... Fábio Sujeira. Isso, aquela divisão que tinha entre o Bela Vista, Eucalipto, e também o Morro Cemitério, Rocha, né? Teófilo Rocha ali, aquela divisão, e o Felicidade. Então, sempre foi uma rivalidade e combater isso sempre foi muito difícil em Teoflotone. Isso é uma verdade, né? Hoje, não mais na Tóxicos, não sei como anda esse parâmetro, mas sempre foi um desafio muito grande. Aí você precisou dar uns tiros lá, não? Agir em campo, né? Mas não alvejamos ninguém, mas teve aquela adrenalina mesmo. Agora, se aprende muito com quem está. Eu vi a senhora citando o Edmilson Pé de Boi aí, por exemplo, ele era um investigador e a senhora, num grau hierárquico, está um pouco acima. Você aprende muito com o investigador, doutor? Muito. A Teoflotone deve muito à era do Edmilson. Edmilson fez uma história. Uma geração de ouro da Polícia Civil, né? Porque ele sabia exatamente tudo o que se passava na clandestinidade, criminalidade de Teoflotone. Então, ele conseguia buscar. Se você fosse lá reclamar um aparelho de televisão, às 8 da manhã, principalmente na furtos e roubos, ele, meio-dia, você pode voltar lá que eu vou descobrir onde é. Então, ele conseguia, ele tinha esse tirocínio e essa capacidade de se persuadir e de impor aquele respeito. Não existia. Parece que ele fazia um mapeamento da criminalidade. Não existia essa hipótese aqui em Teoflotone de que a polícia não subia morro. Nós estamos numa cidade de relevo, né? Acidentado. Não, pode falar. Claro que você... Isso é fato que aconteceu comigo. Aí, pois é testemunha disso. Não, Roubaram uma filmadora minha e eu conversei com a Edmilson, que era meu amigo. Sim. Não, sim. Eu tenho duas situações que eu presenciei do Edmilson. Uma foi de uma pessoa que chegou para ele lá na porta da delegacia, da antiga delegacia. Quando a senhora chegou, era na antiga delegacia ainda. Era. E ele falou, a pessoa passou, roubou minha bicicleta, tal hora, em tal lugar. Ele falou, moça, isso aqui tá com um cara que pode ser fulano. Aí, à tarde, quando eu voltei, ele já tinha recuperado a bicicleta. E aí, outra foi um sargento do bombeiro, teve a bicicleta roubada, procurou o Edmilson, estava com esse sargento. Nós fomos lá. Parecia ter uma combinação. Na favela. Aí o sargento falou, o sargento tem porte de arma do bombeiro, falou assim, Edmilson, nós vamos subir aqui. Ele falou, mas por quê? Qual que é o problema? Nós vamos subir aqui. Sempre com a mochila nas costas. A gente percebeu como que as pessoas olhavam com respeito para o Edmilson. Sim. Aí o Edmilson chegou lá, parou e falou, bicicleta do sargento aqui, assim, sumiu assim, assado. Eu vou dar até 1 hora essa bicicleta aparecer e nós vamos voltar. Aí a gente voltou, a bicicleta estava lá no campinho, cara. Com respeito, e não esculachava ninguém. Não, justamente, eu falei, meu Deus do céu, que mágica é essa? Mas, cara, então, ele era sem explicação. Né? Mas então isso faz história, né? Faz. E a gente aprende muito. O legado que você recebe, com isso é muito grande. E facilita o caminho, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, doutor, em relação à importunação sexual. Crime novo, recente. E as pessoas têm confundido algumas coisas. Eu costumo dizer que toda a proteção e garantia para a mulher ela é necessária e pouca. Mas tem algumas pessoas distorcendo. Tem muito caso de importunação lá na DEAN? Quase todo dia. Porque a importunação ela é um incômodo. A importunação está no 215-A do Código Penal. É aquela pessoa que molesta a outra sem o seu consentimento, mas não é extremamente necessário que haja toque. Pode ser aquele importunador que está no coletivo do ônibus e se esfrega na mulher. É aquele que passa a mão quando ela está... Diferente do ato obsceno, que é expor a genitália e a nudez em local público. Mexer, doutora. Ô gatinha, ô delícia, ou não sei o quê. Não chega a ofender, porque isso fica... Isso é uma falta... Nós temos que dividir o que é falta de respeito com o que é de cunho criminoso, criminal.
Então, o psiu, o oi, gatinho, agora, quando nós saímos daquela, nós quebramos aquela divisão da moralidade, da permissividade, aí nós adentramos no campo do que é infração penal. E sem contar que tem a parte subjetiva da vítima, Sim. né? Às vezes é exatamente a mesma ideia da questão do molestador que a gente falou lá atrás. Na psique de quem está mexendo é coisa simples. Esses dias veio até um colega aqui comigo falando isso. Poxa, mas agora a gente não pode nem chamar nenhuma mulher de gostosa, nem nada. Mas você não sabe o que está passando na cabeça do alvo daquele gostosa, daquele ô lá em casa. Então, se ela se sentir realmente, de fato, constrangida na sua liberdade... Sim. Ela tem o direito de conduzir. A autoridade policial São vai fazer regras a de conduta que a pessoa tem que ter. Por exemplo, se eu passar de frente uma obra e um pedreiro vier, não desfazendo da profissão. Não, mas é histórico. É histórico que o pedreiro vai... A prima falou comigo? Falou assim, assoviar. O dia que eu quero saber se eu tô bonita... Eu falo, a prima falou assim, o dia que eu quero saber se eu tô bonita, eu passo em frente a uma obra. Se os pedreiros mexer, porque eu tô bonita. Mas é cultural, nada contra os meninos aí, viu? Não é? Da construção civil. A mulher vai direto para a delegacia registrar a ocorrência. Eu não vou me sentir importunada por isso. É falta de respeito. Eu entendo como falta de respeito se ele não a tratou com aquele cunho de ofensivo. Então você fala assim, nossa, que mulher bonita, gente. Isso não é um crime. Ô filé. Isso não é um crime. Ô filé, não. Mas também não justifica ficar mexendo com os outros na rua, viu, gente? Então só tentando esclarecer aqui. Pois é o que a gente estava falando. As pessoas estão sendo muito taxativas. Não, tá, doutora, a linha... nós estamos numa época que está complicado para conversar, para falar. Não está podendo falar nada. Está difícil para falar, para se expressar. E está imperativo, entendeu? Impositivo, de cima para baixo. Ontem eu até falei com nos canais jurídicos. Daqui uns dias nós não vamos poder fazer mais jornalismo, porque tudo que você informa, de alguma forma, está desagradando alguém, entendeu? Então, e tem que ter extremo zelo para poder falar. Outra coisa que eu queria perguntar à senhora é o seguinte... dentro desse contexto, a gente vai destrinchando. O podcast é para sair do óbvio. Já teve falsa comunicação de crime partindo da mulher? Muito. Tem quase sempre, toda semana. Ele bateu em mim. Porque nem toda vítima é vítima. Entendi. Nem toda vítima é vítima. Às vezes ela se autolesiona. Porque ela quer punir o companheiro. É uma forma que ela tem de tirá-lo de casa através da medida protetiva de afastamento do suposto agressor. Sim, uma então ela se bate numa marquise e chega lá lesionada para dizer que ele o agrediu e que ela quer a medida de que retire ele de casa. Aí fica muito difícil, né, doutora? Porque um inocente talvez pode pagar por alguma coisa, né? Tem que ter um certo traquejo, data da lesão, forma, onde a pessoa estava. Porque 90% das ocorrências envolve só o casal, a clandestinidade. Só ali naquela intimidade mesmo, agressor e vítima, dentro de casa. Né? Eu recebi um relato de um policial militar outro dia. Eu justamente tive essa curiosidade de perguntar. Ele falou que esse caso deve ter acontecido há mais ou menos uns 6, 7 anos. De uma mulher que estava na Mário, alegou que estava fazendo caminhada na Mário Cordeiro, 9 horas da manhã, e que uma pessoa teria pegado e levado para uma estradinha que sai num loteamento. E que lá teria estuprado essa mulher. Ela estava com algumas manchas que eles falam, popular chupão, né? E tal. E aí, depois, quando foi se apurar, não tinha nada de estupro. Ela tinha um amante, o amante tinha feito aquilo, e ela, para justificar aquela... Já peguei esses casos, já recebi isso. Olha para você ver, que situação, bicho. Acontece demais, e a gente precisa ter cuidado. Por quê? Nós partimos do fato para a autoria. Então, a investigação ela vai da cena do crime. Então foi assim? Que horas? Qual a vestimenta que a senhora usava? Ela não tem nenhum sinal de resistência? Ela está até tranquila e não está apavorada, acabou de ser estuprada. Tem que ser um pouco de psicólogo também nesse caso, né? E aí, o agressor estava de quê? Ele estava transitando a pé, de motocicleta, num veículo, qual veículo e onde? Então, quando você vai buscar as imagens, o local, o fato, a cena e como se deu, você consegue desmontar toda uma falsidade que foi criada com muita tranquilidade. Principalmente porque o serviço de polícia não é para condenar, para lascar ninguém. É para apurar. Vai buscar a verdade.
dos fatos. Sempre a verdade dos fatos. Se for crime, o cara vai responder pelo crime. Se não for, ela tem a obrigação de não comunicar que não existem provas que possam trazer os elementos de... Então quer dizer que é comum, então, essa falsa comunicação de crime. É comum. Agora, o que talvez as pessoas não saibam... Não é a regra, mas é comum. A falsa de comunicação de crime também é um crime, né? É um crime. De menor potencial ofensivo, mais crime. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, rapaz. Ô Elvis, a gente costuma dizer aqui, principalmente para os clientes, se o cara não crê em Deus, você é ateu, a gente respeita, segue. Mas você não quer ter problema, se você não quer ter problema na vida, você segue a Bíblia. Se você não confia na Bíblia, segue o Código Penal. Pega já tá ele de lá, bom olha, tamanho. se você conseguir passar pela vida sem se enquadrar em nenhum daqueles Você já tá de tipos bom lá, tamanho. você já salvou Mentira não é sua encarnação. crime. A mentira não é crime, não? Em juízo, sim. Em juízo, sim. Mas a mentira corriqueira, enquanto você escapole dela, mas ela não é se crime. fosse crime, já tinha gente presa demais. Pois Todos nós, em algum momento... Não, e ela é crime para a testemunha. A testemunha comete... O réu tem todo o direito de mentir. É exercício pleno da defesa mentir. Eu tive um caso esses dias, gente, a gente não pode falar os nomes nem nada. Mas fala aí, mano. Dos pouquíssimos casos que eu atuei como assistente de acusação, todos os indícios apontam para o camarada que matou a outra pessoa. Deu a palavra, é direito do réu não responder às perguntas do Ministério Público, então eu também não pude fazer pergunta porque eu estava ali para acusar. Só respondeu as perguntas do juiz e da defesa. Mas mentiu deslavadamente, que estava todo mundo vendo, que faltou pôr uma auréola de anjo na cabeça. Todo mundo vendo a mentira, com a cara mais lambida do mundo. Encerrou o ato, foi-se embora fazendo o exercício de defesa dele. Rapaz, a regra é que mentir não é crime até que se prove a falsidade. Doutora, a senhora já teve a oportunidade de conversar com vários acusados. Assim, eu tenho um hábito e uma recomendação tão forte da chefia de jornalismo para chamar apontados de crime como acusados suspeitos, mesmo com materialidade, mas aqueles autores de agressão. Quando a senhora fica frente a frente, não dá vontade de apertar o pescoço, não? A gente aprende a ser técnica. Aprende Mas o lado humano da senhora, a senhora não pensa assim... Dá vontade de falar, faça comigo. Fala comigo. Fala comigo. Por que, doutora, em épocas áureas... Eu não vou falar o nome do delegado aqui, porque todo mundo sabe quem é. Mas eu já vi. Ele fala assim, bate aqui em mim aqui agora. Bate aqui. Minha madrinha. Bate aqui. Minha madrinha. Bate aqui em mim aqui agora. Bate aqui. E aquilo era tão gostoso de se ver, doutor. Tão gostoso. Porque a gente via, né? A imposição, né? Impõe-se que você tem aquele respeito ao acatar da lei, né? E as pessoas estão perdendo essa essência de que o certo é certo e vai ser certo sempre. Não, e é isso. Nos dias de hoje, o errado é que está certo. A gente vê a primeira coisa, e como advogado a gente vê isso o tempo inteiro, não aparece ninguém para falar bem, para te ajudar a defender. Não. Para falar mal, é fileira. E polícia é alvo de todo mundo. Mas na hora que o bicho pega... Você não chama o Batman. Não, é 190 na hora. Agora não mesmo chama o a Batman. gente viu um caso, a gente estava repercutindo antes de começar a nossa entrevista, há dias, o rapaz... Um policial com um cacetete, ele desarma, tira o cacetete da mão do policial, agride o policial desfere tiro nele para repelir a agressão. A gente vai ver uma repercussão gigantesca em relação aos tiros do policial. Ninguém vai falar da conduta da vítima. Ninguém, é muito difícil, é muito então, complicado. Isso tem que ser analisado. Eu não estou falando que tem que ser só em defesa do policial ou só em defesa da vítima. Mas a gente está vivendo momentos de extrema parcialidade, inclusive do judiciário brasileiro. A gente precisa aprender a analisar a situação dos dois lados em busca da verdade. Senão, a gente vai voltar para os tempos de barbárie e isso aqui vai virar um inferno, num piscar de olhos. Doutora, qual foi o caso mais difícil que a senhora enfrentou na sua carreira de delegada? E não estou nem falando aqui especificamente sobre a DEAN, não. A senhora que já passou por outras delegacias também. Teve algum assim que mexeu com a senhora? Tive 2 casos. Primeiro, triplo homicídio no Morro do Surumaia. Eu cobri esse homicídio. Foi um sábado à tarde, em 2008. Esse triplo homicídio. Eram parentes, salvo engano, 2 irmãos e um primo. Este caso, quando eu estava na homicídios, foi essa época do Ronaldo. Isso. Da época do Fábio. E até as características, né? Que chegaram, pediram o pessoal para afastar, colocaram os 3 de joelho e então, executaram. era uma época muito
temerosa. É verdade. Né? Impunha-se o temor aqui na cidade. E esse foi um caso muito difícil. Foi difícil de conviver com toda aquela violência, né? Porque nós não estamos acostumados à chacina em Teófilo Otoni. Te dava uma sensação de impotência enquanto policial? Não, porque nossa resposta era muito rápida. Era muito rápida. Mas a situação ali daquela região, daquelas famílias e daquela... É como ser humano. Uhum. E a perda de um colega em Malacacheta, Vandi. Nossa, aquilo ali também foi... Outro plantão que foi muito difícil receber o colega a senhora que estava no plantão, no meu plantão, 24 de setembro de 2014. Agora, a senhora sabe outra que eu lembro que a senhora trabalhou muito, como sempre trabalha, e eu não sei se a senhora vai se recordar disso. Sim. Mas foi algo Secnidazol. assim... Secnidazol. A senhora lembra que Fiquei os repórteres famosa. ficaram sentados na porta da casa da senhora? Sim. Os repórteres foram para a porta Sim. da casa dela. Eu lembro, eu atuei. Eu sei como é que funciona. Então, os chefes ficam lá e falam, eu quero a informação. Aí ela falou assim, ó... Eu não dormi por 2 ou 3 noites. Eu vou sair lá e vou passar informação para eles. Senão eles vão ficar até o dia amanhecer aqui na porta Por de 2 casa. ou 3 noites, nós dormimos com o sapato, porque nós tivemos uma ordem do governo do estado, foram 10 vítimas ao todo. 6 em Teófilo Otoni e 4 em Novo Cruzeiro. Isso. E veio uma ordem do governo do estado para exumá-las. Verdade. Em uma semana. Eu acompanhei 7 exumações. Então, assim... Teve um em Ladainha também, não? Sim, um idoso que fez o Isso. uso da Fórmula Farma. Uhum. E ele, depois de 20 ou 30 dias, é que descobriu-se que ele estava entre os óbitos da lista. Isso. De quem adquiriu. Isso. Porque só se descobriu quantos óbitos existiam a partir da lista de fornecimento. De quem adquiriu aquela bandeja que foi contaminada. Entendi. Recolheu-se todo o frasco contaminado, aquele lote, mas aí partiu-se da lista. E aí fomos vendo que alguns já tinham... Porque era... Na verdade, a gente achava que era Anlodipina, mas foi Metropolol. Entendi. Que teve muita gente que A não troca. morreu. Teve muita Só, gente que não, morreu. só um casal. O Marcelo e a Vaneide. E na realidade o pontapé inicial foi deles, né? Eles ficaram muito ruins, a partir deles que começou a graves levantar e suspeita. com insuficiência renal e tudo, mas não chegaram a óbito, porque acho que ele era preparador físico. Mas eles ficaram ruins, viu, doutora? Sim. E o que chamou atenção, eu me lembro que foi mais ou menos isso. Eles tomaram o medicamento, E parece que foram estavam na fazer um padaria, lanche. E foram fazer um lanche. E começaram a passar mal ali. Ali foram E aí levados. levantou o suspeito. Mas o que aconteceu? Não, nós tomamos o medicamento. Aí pegou-se o frasco. Aí começou a falar assim, mas que medicamento é esse? Isso espalhou essa notícia, seclidazol. Aí pessoas que também tiveram o mesmo sintoma, falaram assim, peraí, mas eu também tomei e tive isso. E aí parentes de quem já tinha morrido E que tomou. aí começou, aí explodiu. Aí foi aparecendo casa aqui. Aí teve a moça da lavanderia, Sim. né, que tomou o seclidazol 10 horas, 11 horas foi para o hospital, 2 horas já estava no TI, 4 horas da manhã tinha morrido. É. A Aí dona, começaram né, a- da lavanderia. Dona da lavanderia. Um taxista. Isso. Era muita gente. Foi. Tinha até a avó de uma moça que trabalhava na própria farmácia. Sim, Né? Então, nossa, aquele caso foi muito complexo. foi muito difícil. Muito difícil. Mas, assim, fechar o caso, aguardar a prova técnica, mas você se aprende muito com esse tipo de caso. Porque naquela busca ali de saber qual era o princípio, que era a intoxicação medicamentosa, química, nós Não já tinha sabíamos, dúvida, né? não tinha dúvida. Mas qual a substância e fazer tantas exumações em tão curto espaço de tempo, coisa que não se tinha visto aqui ainda, no Pois é. interior. Aquela do municipal, tragédia, parece né? que foram 4. 4, né? No mesmo Um dia, só, com o cara. Marcelo Tomisch. Doutora, eu convivi com aquele cheiro muitos anos. É. Daquelas exumações. Aí, nós Muito. adquirimos uma seguinte lição. Eu adquiri como polícia técnica científica. Né? Assim, da polícia técnica. Que quando você vai apurar qualquer substrato, efeito químico de contaminação, a gente pegava vísceras de todo lado. No medo de perder a prova, beliscava-se ali pulmão, estômago. Basta o fígado. Se ainda estiver disponível e preservado. Porque todos os laudos que vieram, positivo para contaminação de metropolol, presença no fígado. Todos os laudos vieram com essa resposta. E o índice era cavalar. Era uma dose que daria para 20 cavalos. E Nossa. aplicou-se no ser humano. Por isso que essa pessoa não passava de 6 horas a óbito, naquele ano de 2011. Isso, 2011. Então, nós aprendemos Abril isso. de 2011. Se você está indo fazer uma exumação para procurar projéteis, é outro tipo de exumação. Mas a exumação para toxicologia química forense, basta que você tenha fígado gástrico
Não precisa você ir buscando outro, porque o que vier, a resposta vem dali. Todas as suspeitas foram confirmadas? Todas para o mesmo princípio, porque a bandeja foi toda trocada do princípio. Entendi. E fabricou-se 180 cápsulas, cuja dose se vendia em 4, ou seja, iam morrer 45 pessoas. Sim. 45 vezes 4, 180. Então, a nossa busca era que esta bandeja de medicamentos, de secnidazol, o princípio ativo foi trocado por metropolol. Pode ter ficado alguém para trás, doutora? Não. Que não, tomou e não teve conhecimento? Porque o que acontece? Não. Porque se tivesse tomado e tivesse tido conhecimento, teria morrido. O efeito viria. Necessariamente. Né? Porque eu entrevistei 2 que tomaram e ficaram muito ruins. É só esse casal. Eles acionaram... Não, teve o seu... Do Novo Horizonte, ele mostrou pra gente a receita e tal, ele tomou... De lá da Fórmula Farma? Da Fórmula Farma. E não foi a óbito? Não foi a óbito. Mas fez lavagem gástrica nele assim que chegou no hospital? Assim que chegou. Ele começou a passar mal e foi pro hospital e fez a lavagem gástrica. E já estava com essa notícia lá? Não estava. Não tinha estourado os casos ainda. Ele viu que tinha uma coisa errada relacionada ao medicamento também. Sim, tanto e relatou. relatou. Levou o frasco para o hospital. Isso, levou o frasco para o hospital. O que acontece? Ele ficou muito ruim, muito ruim. Lá na Fórmula Farma, o embandejamento era diário. E a farmácia, naquela época, ela estava bombando. Era a farmácia mais promissora... Manipulação, né? E barato. De manipulação. E o que acontece com manipulação é que, se der certo, beleza. Porque quando você compra uma neosaldina de uma fábrica, da Schering, por exemplo, ela vai para teste antes de ser colocada no mercado. E o manipulado não. O manipulado, você solicita, a pessoa te vende e você toma aquilo que foi produzido naquelas condições. É muito artesanal. Quando se trocou essa bandeja de cápsula de secnidazol, você pode comer 1 quilo dele, que você vai ter diarreia, mas morrer você não vai. Por causa da quantidade. Porque ele não vai te agredir a sua saúde a ponto de te matar. De te matar. Ele não é tóxico a esse ponto. Mas quando o princípio ativo foi trocado para o metropolol, que é um hipertensivo, foi numa dose cavalar. Então, aquela mesma quantidade de peso que foi jogado naquela bandeja de 180 comprimidos, mataria 45 pessoas, porque a dose era vendida de 4 em 4 comprimidos. Então, 1 comprimido já daria para 5 cavalos. Entendi. Vezes 4, Quem 20. tomou 4, equivalente a 20 cavalos. A dose em miligramas. E entendi. Com isso, foi todo o desfecho, mas graças a Deus, tudo apurado e... Por incrível que pareça, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista. Já. Conversa boa passa rápido. Passa rápido, né? Vamos São vários assuntos. Ela. Antes da gente fazer aquele bate-bola, né? Que são respostas rápidas. Antes do bate-bola também eu queria dicas de comportamento. É importante. Porque o bate-bola é o seguinte, são respostas rápidas. Eu falo uma coisa, ela fala. Mas, doutora, claro, a senhora como autoridade policial, a gente precisa deixar aqui também sempre, né, aquelas dicas de segurança, isso. Principalmente na área da senhora aí, né? E se a senhora também puder falar sobre outros crimes mais comuns aqui, né? Nós temos crime de furto, roubo, mas enfim, vamos puxar aqui para o lado da violência doméstica. Qual que é a principal recomendação para que as pessoas possam buscar apoio junto à polícia, para que as pessoas possam talvez até evitar, eu não sei se isso seria possível, evitar o cometimento desses crimes, ser vítima desse crime? Porque existem crimes que a pessoa colabora e se torna uma vítima em potencial para quem já está predisposto a cometer o crime. Olha, eu acho que a exibição, rede social, as pessoas estão abusando da rede social e você se torna alvo quando você ostenta algum tipo de coisa. Mas, num primeiro momento, eu digo assim, a violência doméstica, o principal chavão é a denúncia. O 180, o 181, o 197 da Polícia Civil, o 190 da Polícia Militar. Então, estes números, a denúncia, porque toda denúncia ela é verificada. Nós vamos uma equipe no local para verificar se de fato aquele caso procede ou se não é uma mera, um conto de Marias. Mas a denúncia, a exposição, evitar, porque você fica sujeito a fraudes quando você se expõe. Quando você está num Twitter, quando você está num grupo público, você está propenso a ser alvo de pessoas que querem levar algum tipo de vantagem, um estelionato. Quando você sai à rua e que você deixa muito à mostra e visível o seu telefone, você também está propenso a que você seja furtado, roubado. E também o modo como você se apresenta.
Então, eu acho que as pessoas têm, a grande maioria, tem tido pouco cuidado no reservar, né, da sua vida ali cotidiana. Então, eu acho que a forma que a pessoa tem de cuidado é sempre ser vigilante. Com as crianças também não seria diferente. Que elas possam estar ali atentas ao que se está passando, dialogar, perceber, verificar se de fato a criança está em segurança, mesmo no momento de festividade, familiar. Tudo isso colabora para evitar o crime. Porque o ideal é que o crime não ocorra. A prevenção é sempre o melhor caminho. Tá certo. Alguma pergunta para finalizar para a gente no bate-bola aqui, doutor? Eu não. Beleza? Eu acho que conversar com ela é bom porque ela é sempre completa. Até porque o senhor já conversou a vida toda com a irmã, né? Poucos anos. Doutora, eu vou fazer algumas perguntas aqui e a senhora pode responder um bate-bola só para a gente finalizar. Um filme. Um filme? Uma Linda Mulher. Com Richard Gere, né? Um time de futebol, a senhora trouxe para algum? Eu admiro o Cruzeiro do meu pai. Ah, tá certo. O Cruzeiro do meu pai, mas brinco com o Atlético do marido. Ah, tá certo. Um lugar. Um lugar? Maldivas. A senhora já foi lá? Não, pretendo. Bom. Me leva. Isso é uma meta, né? Um cantor. Roberto Carlos. Um ídolo. Um ídolo. Jesus. Uma inspiração. A polícia. Um sonho. Maldivas. Nesse momento. Uma comida. Churrasco. Churrasco. 2, viu? Uma palavra que poderia definir a senhora. Dinamismo. O que a senhora nunca faria? Que eu nunca faria? Me enganar. Se pudesse deixar uma mensagem, um conselho para todo o universo, neste momento, o que a senhora deixaria? Seja feliz enquanto pode, porque nós não sabemos o tempo que nos resta. Muito bem. E é assim que nós finalizamos o podcast Fala Comigo, essa primeira edição, agradecendo a Deus pela oportunidade, agradecendo a Toca Estúdio, agradecendo você que está aí acompanhando a nossa transmissão, a doutora Herta, que resolveu iniciar aqui, aceitou o convite para ser a primeira entrevistada. Então, doutora Herta, muito obrigado. A senhora pode ficar à vontade para suas considerações. Eu quero agradecer, né, por esse encontro, desejar sucesso a vocês, né, que seja o primeiro de muitos. Estamos às ordens aí para quem precisar dos nossos trabalhos, ou de um conselho, ou de uma entrevista, de uma palavra amiga, à disposição, tanto na delegacia quanto lecionando na Unipac, Direito Processual Penal. E vou recomendar aos meus alunos que façam, né, que possam assistir e estar ali conectados no podcast. Eu começo e o senhor finaliza, doutor. Vamos lá, gente. Então, é agradecer a todo mundo, em especial a minha irmã, a doutora Herta, que a gente quer contar com você ainda mais vezes aqui conosco, engrandece demais, traz muito conhecimento para a gente. Elvis Passos, que sempre é o guia, né? A gente fica meio aflito às vezes no começo, mas ele desenrola e a entrevista flui, a gente nem... Ele falou assim, você tem um roteiro? Eu falei, calma que a gente desembola. Filipão, Danilão, Toca Estúdio, que sempre estão conosco. Bacana. Agradecer a você que está acompanhando a gente aí, que acreditou nesse projeto, que está conosco, que vai permanecer, tem muita coisa boa por vir. E agradecer a Deus em especial e, acima de tudo, que sem Ele nós não somos nada. Pois é, fala comigo e vem com a gente. Um abraço. Até a próxima.